Micaias prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todos os exércitos do céu estavam à sua direita e à sua esquerda. Veja, meus irmãos, que lindo. Glória a Deus. Micaias via na visão, na revelação, o Senhor sentado no trono e o exército dos céus ali do lado do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, um exército à esquerda e outro à direita. Veja que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus tinha compromisso com Micaias. Por quê, meus irmãos? Porque Micaias tinha compromisso com Deus. Então ele teve essa linda visão do Senhor. Glória a Deus. E o versículo 19 diz: perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Versículo 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Veja, meus irmãos, que quando Deus quer fazer algo, Ele faz mesmo, não tem jeito, tanto de bom como de ruim. Ali o Senhor permitiu que um espírito enganasse Acabe, para que Acabe subisse em Ramote-Gileade e caísse ali. Porque Deus não tinha prazer com o rei Acabe, com o rei de Israel. Porque Acabe era um homem, um rei, que não tinha responsabilidade com Deus, não tinha temor de Deus, não prestava atenção naquilo que Deus falava na boca dos profetas, não aceitava. Então Deus não tinha prazer com Acabe, rei de Israel. Glória a Deus, aleluia. Veja aqui no 21 que diz: respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então Deus permitiu que um espírito enganasse os profetas de Acabe. O espírito foi e pôs mentiras na boca dos profetas de Acabe para enganar Acabe, dizendo que Acabe podia subir a Ramote-Gileade, que Deus entregaria a cidade, o exército da Síria, nas mãos do rei Acabe. Mas era tudo mentira, era um espírito enganador que mentiu na boca dos profetas de Acabe. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, quando o homem, a mulher, não está diante de Deus e dá lugar para o diabo, quem fala na boca do crente, quem fala na boca do profeta mentiroso, é o diabo. Mas quando o homem e a mulher têm compromisso com a verdade, com a purificação, com a doutrina de Cristo, com a santificação, corpo, alma e espírito, então quem fala na boca deste profeta é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E os profetas mentirosos de Acabe estavam ali falando segundo o diabo queria, mandasse, já ordenado por Deus. Porque tem pessoas que acham que as coisas acontecem por acontecer. Não, é tudo ordenança de Deus. Deus manda em tudo. Até os demônios estão a serviço de Deus para fazer aquilo que Deus mandar, que Deus ordenar. Glória a Deus, aleluia. E diz aqui no versículo 22, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Micaias disse que o Senhor tinha posto o espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe, falou para Acabe dessa maneira, para enganar Acabe, como diz aqui, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca dos teus profetas,
E o Senhor falou o que é mal contra ti. Deus está virado com Acabe. Deus não tinha compromisso com Acabe, pois Acabe não tinha compromisso com Deus. Como que Deus ia ter compromisso com Acabe? Deus falou mal de Acabe, glória a Deus. E Micaias vendo aquela visão toda, vendo tudo, ouvindo tudo, porque Micaias, meus irmãos, era separado. Micaias era um profeta de Deus, era homem de Deus, era profeta separado. Era homem que falava a verdade. Não era homem que montuava com política. Não era homem que ficava mentindo. Não era homem que ficava até de ganância. Não era homem que ficava defendendo batismo em tanque, antibíblico. Não era homem que ficava defendendo batismo em piscina, e divórcio, e adultério, e futebol, e demais pecados. Era homem puro, santificado, separado para Deus. Então Deus tinha compromisso com Micaias. Então Zedequias, filho de Quenaia, deu uma bofetada em Micaias e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti, disse Micaias, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para se esconder. Então Zedequias, ele veio, o profeta mentiroso, Zedequias, um dos profetas aí, dos 400 profetas, veio e deu um murro em Micaias, irado, muito irado, o espírito do diabo na vida dele, e diz: por onde passou o Espírito do Senhor de mim para ir até a ti? Por que o Senhor ia falar com você e não ia falar comigo? O próprio demônio irado na vida do falso profeta, do falso profeta aqui, Zedequias, glória a Deus, disse: por onde passou o Espírito do Senhor, que ia falar contigo, não ia falar comigo? Mas ali quem falava na boca desses profetas e dos demais era o espírito do diabo, porque ele não tinha compromisso com a verdade, glória a Deus, aleluia. Então disse aqui no versículo 25, então disse o rei de Israel: tomai Micaias e devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e dizeis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Então, o rei, muito indignado com o profeta Micaias, o rei falou sim, que era para maltratar o profeta Micaias com escassez de pão e água, até que ele voltasse. Porque o rei Acabe ficou muito indignado com a palavra verdadeira do profeta Micaias. Porque o rei Acabe, ele só se agradava com as palavras dos profetas dele, dos profetas mentirosos dele, que eram os 400 profetas. Mas quando chegava Micaias, que falava a verdade que Deus mandava, então ele não aceitava. Então ele mandou que prendesse o profeta Micaias e que angustiasse, que tratasse com escasso de pão e de água até que voltasse em paz. Então aqui no versículo 27 diz Micaias: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos, os povos. Então Micaias disse na presença do rei de Israel, de Acabe, e na presença de todos: escute bem, se voltar em paz, não foi o Senhor que falou por mim. Glória a Deus, não foi. Porque, meus irmãos, Micaias sabia o que ele estava falando. Micaias tinha ouvido o que Deus falou com ele. Micaias tinha visto o que Deus mostrou para ele. Micaias não estava falando ao vento. Micaias não estava inventando. Micaias não era falso profeta. Micaias era profeta de Deus. Era homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí diz aqui no versículo 28, a morte de Acabe. Subiram o rei de Israel
e Josafá, rei de Juda, a Ramote de Gileade. Então subiu, foi para a guerra. Depois disso tudo, foi para a guerra o rei de Israel e Josafá, rei de Juda, subiu a Ramote de Gileade para a peleja. Glória a Deus. Mesmo ouvindo que não era para subir, eles subiram. Josafá, um homem de Deus, mas não estava com vigilância, dando ouvido, aparentando com Acabe, a ponto de não ouvir o profeta Micaías, a ponto de não ouvir o que Deus mandou o profeta Micaías falar. Ele se aparentou com Acabe e subiu os dois, Acabe e Josafá. Aí diz aqui no versículo 29, disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Então o rei se disfarçou na peleja, para entrar na peleja, e disse para Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, e tu, porém, traja as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel. Ele achou com o disfarce dele que ele, ia resolver. Mas se Deus tinha falado que não era para subir, se Deus depois permitiu que os profetas, o espírito enganador, falasse na boca dos profetas para enganar Acabe, para ele subir, porque Deus já tinha indignado com ele, já que ele não ouvia a verdade, Deus entregou ao sentimento dele. Porque nós é assim, meus irmãos. O homem e a mulher, quando não quer obedecer a Deus, então Deus entrega ao sentimento da pessoa. Então Deus envia um espírito enganador para enganar o homem e a mulher. Quantos homens que não estão aí fiados na política hoje, que diz que é crente, é pastor, que diz que é homem de Deus, que é profeta, que está enfiado no meio do mundanismo, do pecado, da sujeira aí. Porque um espírito enganador foi enviado por Deus para enganar eles. Porque o pensamento, o desejo deles é maligno, é terrestre, é carnal. Então Deus entrega o sentimento do homem e da mulher, como diz a palavra de Deus. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Veja que Deus estava tão irado com o rei Acabe, que pôs no coração do rei da Síria, dando ordem para os capitães dos carros, que não era para pelejar nem contra o soldado grande, nem contra o soldado pequeno do exército de Israel, que era para ir direto contra o rei Acabe. Veja, meus irmãos, que quando Deus está irado, Deus pega a pessoa. Veja que quando Deus estava irado com Jonas, que ele estava fugindo para não obedecer a Deus, então a tempestade veio por causa de Jonas. E quando Jonas não foi lançado no mar, não cessou a tempestade. Se Deus estiver irado com você, meu irmão, minha irmã, você pode disfarçar, se esconder, mas não adianta. Você pode disfarçar de crente, se esconder atrás da Bíblia, se esconder atrás da palavra, mas não vai adiantar. O Senhor vai te catar. Você tem que se humilhar. Glória a Deus, aleluia. Então diz assim, vendo os capitães dos carros, a Josafá disseram, este é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para o atacar Josafá. Porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Veja, meus irmãos, que Josafá, quando eles viram Josafá, o exército da Síria, falou, você que ele é o rei de Israel, vamos catar ele, vamos pegar ele. Mas quando Josafá e o outro viu que eles vinham para pegar, Josafá gritou, falou, não sou eu o rei de Israel, porque Josafá era rei de Juda. Não sou eu o rei de Israel, não sou eu, e gritou. Então aqui fala que o Senhor desviou, Deus os desviou dele.
Veja o perigo você aparentar com gente que não guarda a palavra, que não obedece a santidade, meu prezado irmão e irmã. Josafá quase que morre o primeiro lá. Se Deus não desvia, Josafá é o primeiro morto lá na guerra. Você que tem dado a mão com pessoa suja aí, que está agradando com o erro das pessoas, cuidado. Você tem que dar a mão com Deus e obedecer a palavra. Você tem que dar a mão com pessoas que gostam de santificação, santidade. Não deixe se levar por cargo, por dinheiro, por fama, por nome, por igreja, por pastores, não. Só porque tem nome uma coisa e outra, não. Veja com quem você está andando, está ouvindo, está falando, está conversando, está sentado e o que você vive fazendo. Porque o Senhor pode trazer a ira contra você, como fez com o rei Josafá. Aí vem aqui, 32. Vendo os capitões dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então ali o soldado viu que não era ele, mas porque Deus tinha livrado ele. Não tinha morrido. Deixou de perseguir ele, glória a Deus. Então, no versículo 33, então um homem intensou o arco e atirando ao acaso feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Veja, meus irmãos, quando Deus entrega o homem e a mulher na mão do inimigo, porque ele é rebelde, é sujo, não quer obedecer a palavra, não tem escape. Deus é o nosso escape. Quando você é fiel, obedece, Deus te livra. Temos que entender isso, meu prezado irmão ouvinte. Então um homem lá na guerra, lá um soldado, por acaso, atirou a flecha. Pegou em quem? Quem que pegou? Em Acabe. Fala que ele jogou por acaso. Sabe quando a pessoa fala, a pessoa está até brincando. A pessoa fala, vou jogar aqui, vamos ver. Pim, e acerta lá. Foi dessa maneira. Pum, joga pra cá, acerta lá. Por acaso jogou a flecha, acertou o rei Acabe. Glória a Deus. Porque Deus queria era o rei Acabe. Deus está virado para o rei Acabe. O pecado do homem e da mulher traz ira contra Deus. E rei Acabe só vivia em pecado. Só vivia contra a verdade. Só vivia contra os profetas. Veja que o soldado tirou por acaso. Olha, por acaso. E acertou logo o homem que Deus queria, que era o rei Acabe. Aí diz aqui no versículo 34. A peleja tornou-se redinha. Naquele dia, quanto ao rei segurou-se a si mesmo de pé no carro, de fronte dos círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Então o rei ainda deu um de firmão, o rei Acabe, né? Se firmou ali no carro ali o dia inteiro, firmando ali, com aquela dor, sangue descendo, né? No carro ali, enchendo o carro de sangue, com aquela dor, mas ali, de pé ali, para dizer que estava firme. Mas o Senhor já tinha ferido Acabe. Não foi o exército da Síria, meus irmãos. Não foi aquele soldado, meus irmãos. Foi a mão de Deus que jogou aquela flecha por acaso ali. Deus queria Acabe. Meus irmãos, é muito difícil fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da ira de Deus. Você que está brincando, que acha que está tudo escondido. Quando Deus irá com você, Ele vai te acertar. E você não tem por onde escapar. O último escape teu é você ouvindo esta palavra hoje. Te dando ouvido a esta palavra para ser salvo e perdoado em nome de Jesus. Ori canta lá, bassurianda lá, pai. Toma muito cuidado, meu irmão. Quem que esconde de Deus? Ninguém. Aí no versículo 19, no capítulo 19, seguindo a mensagem, diz: o profeta Jeú repreende Josafá. Josafá, rei de Juda, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. Então, ali voltou o rei, né,
de Judas em paz. Josafá voltou em paz para a casa dele. Porque Deus deu livramento para ele. Porque Josafá, meus irmãos, se aparentou com Acabe. Mas Josafá era um homem bom. Josafá era um homem de Deus. E Deus conhecia o coração de Josafá, sabia. Por isso é que Deus livrou Josafá. Mas no coração de Acabe não tinha bondade. Mas no coração de Acabe não tinha bondade. Mas no coração de Josafá tinha bondade. Mas ele voltou em paz, porque Deus livrou ele, senão tinha morrido também. É muito perigoso se aparentarmos com pessoas que não trazem a mesma palavra de Deus. E diz aqui, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Ele disse, glória a Deus, aleluia, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então Jeú foi até o rei de Judas, o rei Josafá, e disse para ele, mandado por Deus, devia tu ajudar o perverso? Aqueles que se levantam contra Deus? Então a ira de Deus caiu sobre ti, rei Josafá. Porque Josafá tinha se aparentado com o rei Acabe. Veja, meus irmãos, quantas pessoas que não se levantam contra o homem de Deus, contra o profeta de Deus que fala a verdade, que prega a verdade, que ama a santidade, para ir atrás de falsos, mentirosos, enganador. Quantos que diz que é homem de Deus, que diz que adora a Deus, mas que dá as mãos com os perdidos, com os mentirosos, e deixa de dar a mão com o homem de Deus, e deixa de dar a mão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí diz aqui no versículo 3, boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Então, ali Deus ainda teve misericórdia do rei Josafá, porque ele tinha tirado os postes ídolos, né? Tinha lutado pela verdade, tinha lutado pela pureza, pela santificação, por amor ao Evangelho, a Deus, a palavra de Deus. Então Deus ainda teve misericórdia, porque achou coisas boas no coração dele. Então o rei Josafá, rei de Judas, pôde ter este grande livramento, porque Josafá era homem de Deus, mas ele correu um sério risco fazendo aliança com o rei Acabe. Ele quase que morre, o primeiro da guerra, quase que morre ele. Porque quantos soldados da Síria, do exército da Síria viu que ele tinha aparência de rei, já correu para pegar ele. Então quando ele gritou, o Senhor livrou ele. Quase que ele morre o primeiro. Então é muito perigoso nós se aparentarmos com pessoas que não querem nada com a verdade. Fugir da presença do mal. Não vamos fazer aliança, meus irmãos, com o evangelho mentiroso, não. Não vamos fazer aliança com batismo em tanque. Não vamos fazer aliança com pessoas que batizam em tanque, em piscina, que estão em política, torce para futebol, para time, joga futebol, se pinta, se maqueia, assiste televisão, está na televisão, faz de tudo, pinta e borda, anda no mundanismo. Esse povo não tem nada de Deus. Ele pode até se disfarçar, que nem o rei Acabe se disfarçou, de crente. Mas a ira de Deus está sobre ti e vai te pegar se você não se humilhar, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Você que está dessas maneiras, se humilha, faz um concerto com Deus. E você que tem feito aliança com Acabe por aí, cuidado, vigia. Que vocês possam receber esta palavra, dada pelo Espírito Santo. E fica todo na paz do Senhor Jesus. Amém.